O que você faria se, ao subir uma montanha congelada, uma voz misteriosa o avisasse para parar? Você ignoraria o aviso ou salvaria sua vida? Hoje, prepare-se para um relato assustador das alturas geladas do Japão. Neste vídeo, vamos mergulhar na trágica história de Tetsu Shiohara, um homem que desafiou a montanha mais famosa do Japão, o Monte Fuji, com uma falta de preparação que surpreende e horroriza. O que o levou a arriscar sua vida de maneira tão imprudente? Havia alguma outra força por trás de suas ações? Apertem os cintos, porque o que está prestes a descobrir não é apenas uma história de aventura, mas um intenso drama humano capturado até seu último e fatal suspiro. Vamos lá! Com um olhar desafiador nos olhos, Tetsu Shiohara embarcou em uma escalada não autorizada do Monte Fuji, transmitindo ao vivo sua aventura até que um infeliz deslize a mais de 3.700 metros encerrou a transmissão, mergulhando-a em um caos de imagens e sons entrecortados, seguido por um silêncio ensurdecedor. Antes deste fatídico dia, Tetsu já havia conquistado o cume do Fuji, mas desta vez sem nenhuma preparação. Foi realmente uma temeridade mortal, ou havia algo mais por trás de sua história? Desde jovem, Tetsu parecia estar amaldiçoado. Apesar de ter estudado nos Estados Unidos, ele falhou 2 vezes no exame da Ordem dos Advogados no Japão, o que o deixou preso a empregos mal pagos e dependente financeiramente de seus pais. Aos 40 anos, sem emprego, família ou amigos, ele vivia sozinho em um pequeno apartamento na menor ilha do Japão, mergulhado na solidão. No entanto, em 2015, ele descobriu o mundo das transmissões ao vivo, o que eventualmente o levaria a conhecer Soden, uma espectadora regular. Ela sugeriu que escalassem juntos o Monte Fuji em 2017, e embora tenham alcançado o topo, a vida de Tetsu não melhorou. As críticas implacáveis online e o afastamento de Soden apenas agravaram seu estado. Apesar das adversidades, Tetsu desenvolveu uma paixão pelo trekking, escalando o Fuji anualmente. Em 2019, ele decidiu enfrentar a montanha logo após a temporada oficial e aceitou o desafio de um espectador de mostrar o Fuji no inverno, sem as habilidades necessárias de montanhismo e contra as regulamentações. Este foi o prelúdio de seu trágico acidente. Todos os anos, montanhistas e turistas enfrentam os perigos do Monte Fuji, deslumbrados por sua majestade, mas muitas vezes subestimando seus riscos. De julho a meados de setembro, quando o cume está livre de neve e o clima é mais favorável, é a temporada designada para escaladas. Fora desses meses, o Fuji se torna um terreno mortal, coberto de neve, com temperaturas abaixo de 0 e ventos fortes, que apenas alpinistas certificados podem desafiar com equipamentos especializados. Apesar das precauções, os perigos são iminentes, em costas íngremes, rochas vulcânicas afiadas e deslizamentos de terra repentinos. Por exemplo, em 1954, uma queda de rochas feriu 16 pessoas e prendeu outras 15. Em 1970, outro evento trágico tirou a vida de 31 pessoas, a maioria estudantes em uma excursão escolar. Mas não são apenas as quedas que ameaçam os visitantes. O clima imprevisível pode gerar tempestades repentinas, com ventos ferozes, que facilmente provocam deslizes, lesões ou hipotermia. Desafiando todos os avisos, Tetsu decidiu escalar quase no inverno. No dia da tragédia, ele partiu para a montanha sem preparação adequada, apenas com um telefone, uma bateria portátil e roupas insuficientes. Apesar dos sinais de alerta e da crescente ansiedade durante sua subida, ele continuou, sozinho em sua batalha contra o colosso gelado. Esta ousadia custou caro, e Tetsu tornou-se mais uma estatística sombria. Cerca de 10 pessoas morrem a cada temporada no Fuji, muitas devido à falta de preparo e às rigorosas condições climáticas e de altitude. Nem mesmo a deusa guardiã do Japão, Saki Aime, poderia ter previsto ou impedido o que estava por vir. Se você chegou até aqui, encorajo você a curtir e se inscrever no canal para continuar aproveitando conteúdos fascinantes como este. Seu apoio é muito importante para nós. Tetsu, com apenas 7% de chance de sobrevivência devido ao seu câncer em estágio 4, escolheu enfrentar uma montanha sem estar adequadamente preparado. Com 3 horas e 48 minutos restantes, ignorou placas de não entre, brincou sobre sua possível morte e iniciou uma subida de 10 horas, imprudentemente reduzida para 6, sem comida nem água, levando apenas chá gelado. Sua única preparação para a escuridão era a luz de seu telefone, apesar de conhecer os perigos e a falta de equipamento.
Durante a travessia, interagia continuamente com seus espectadores, desgastando-se a cada passo. 2 turistas o alertaram sobre a falta de tempo e equipamento, mas Tetsu, já enfrentando seu próprio limite mortal na vida, decidiu continuar. Era esta uma busca por uma última experiência intensa antes de sucumbir à sua doença, ou simplesmente um ato de desespero? À medida que o desastre se aproximava, a pergunta ressoava entre seus seguidores. Ele havia subido a montanha em busca de um fim fatal? Monte Fuji, cada passo uma sentença de morte em potência. As imagens de Tetsu em sua transmissão ao vivo tornavam-se cada vez mais alarmantes. Seu objetivo era o pico, mas o desafio aumentava em perigo a cada metro conquistado. Ele esqueceu o piolete e os crampons, um erro quase letal ao enfrentar as encostas cobertas de neve do Monte Fuji. Como se não bastasse, parecia não estar adequadamente preparado para o consumo calórico exigido pela subida. Dava a entender que talvez nem tivesse comido adequadamente. Seus pais observavam, preocupados, enquanto ele continuava, mesmo com as condições climáticas cada vez mais hostis. Na estação 8, já atrasado e com as forças reduzidas, percebeu que seus dedos estavam dormentes devido ao frio implacável e às luvas inadequadas. A altitude afetava sua capacidade de raciocínio. Ainda assim, decidiu continuar. Seu julgamento parecia nublado, talvez pela hipóxia induzida pelo aumento rápido da altitude, desidratação e frio extremo. Apesar dos graves riscos, Tetsu escolheu não pedir ajuda e seguiu caminhando em direção ao ponto sem retorno. Confusão e teimosia combinaram-se em uma mistura explosiva que ameaçava custar-lhe a vida. Enquanto seus seguidores, entre eles seus pais, abandonavam a transmissão, incapazes de influenciar o desfecho desta perigosa aventura. Subindo por montanhas de neve congelada para atingir o topo, Tetsu escorregava na superfície gelada a cada poucos minutos, mas recusava-se a parar. Embora parecesse controlável no vídeo, uma cerca metálica baixa o mantinha afastado do precipício, a apenas algumas dezenas de metros do pico e minutos antes da tragédia. A energia de Tetsu começava a decair. Ele repetia o quão difícil e perigoso era, e reclamava da dor intensa nos dedos congelados. A poucos metros do final da cerca metálica, Tetsu escorregou novamente, desta vez com um tom de pânico em seu riso. De repente, uma voz feminina o advertiu. Não continue. Alguns espectadores interpretaram isso como um sinal de Sako, a deusa guardiã do Monte Fuji. Seria apenas um comentário no chat lido por IA, ou realmente a deusa instava Tetsu a parar? No entanto, ele não parou. Avançou e surpreendeu seus espectadores ao anunciar que planejava tirar uma foto bem na borda. Então, Tetsu escorregou e não conseguiu se segurar. A transmissão continuou enquanto ele deslizava pela encosta íngreme em direção ao limite da montanha, incapaz de parar. Passaram-se 11 segundos horríveis, a câmera congelou e os espectadores aguardaram com o fôlego contido, esperando que ele levantasse o telefone destruído e assegurasse que estava bem. Mas isso nunca aconteceu. Minutos depois, alertaram a polícia sobre o acidente. Embora as operações de resgate tenham começado imediatamente, ao final do dia Tetsu não foi encontrado. Helicópteros continuaram a busca no dia seguinte, mas a esperança de encontrá-lo vivo se desvanecia rapidamente. Apenas 47 horas e 10 minutos após a tragédia, um corpo foi encontrado na montanha quase 2 quilômetros abaixo do cume, perto da estação 7. Dadas as baixas temperaturas e a condição do corpo, era impossível determinar quanto tempo Tetsu poderia ter sobrevivido após as quedas. Além disso, ninguém podia confirmar se realmente era ele. O rosto e o corpo estavam tão danificados pelo impacto que eram irreconhecíveis. Apenas mais de 2 semanas após Tetsu Shiohara ter sido reportado como desaparecido, confirmou-se que era seu corpo encontrado nas encostas do Fuji. No ano seguinte, Tetsu foi premiado póstumamente com o Prêmio Darwin para a morte mais absurda por acidente, sendo o primeiro japonês a receber este prêmio satírico. No entanto, muitos discordam da ideia de que a morte de Tetsu tenha sido estúpida de alguma forma. Talvez ele tenha vivido de maneira imprudente enfrentando uma doença terminal, mas não era um tolo. O Monte Fuji continua sendo um local de desafio e fascínio para os aventureiros. Sua beleza majestosa contrasta com os perigos que esconde, exigindo que aqueles que o enfrentam estejam bem preparados. A história de Tetsu serve como um alerta para todos que subestimam o poder da natureza. Que possamos aprender com o passado para construir um futuro mais seguro e consciente. Espero que tenham gostado desta viagem espetacular.
Subscrevam e não percam o nosso próximo vídeo. Até a próxima.